Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos retomar o nosso assunto de fração. Quando falamos em fração, pensamos imediatamente em números. Mas o que é fração? Ela nada mais é do que uma divisão. Eu tenho algo inteiro, divido em partes. Essas partes são a fração. Então, quando eu falo em fração, vem isso aqui na cabeça, por exemplo, não é? Mas o que significa esse número um em cima do outro com risco no meio? Né? Então, eu tenho um inteiro. Para entender fração, tem que entender que existe um inteiro, algo inteiro, completo, e algo que foi dividido em partes. Eu dividi em partes e usei, peguei, dei algumas dessas partes divididas. Confundiu a cabeça? Então, aqui tá os nomes, né? Desculpa antes de eu passar adiante. A parte de cima de uma fração é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Vamos passar para algo concreto que vocês conhecem bem? O exemplo de uma pizza. Quem nunca comprou uma pizza na vida, né? Então, aqui, ó, ela está inteira. Então, eu tenho um inteiro. Dividir em partes. Em quantas partes foi dividida? Em 8 partes. Correto? Então, tá. Esta pizza foi dividida em 8 partes. Vamos imaginar que eu estava lá com os meus amigos e comi uma parte. Quanto dessa pizza eu comi? Ou seja, ela estava dividida em 8 partes. E dessas 8 partes eu comi uma. Como nós lemos essa fração? Vou escrever letra bastão, que eu acho mais fácil para ler por conta dessa caneta, tá? 1/8. É difícil escrever olhando para a câmera. 1/8. Neste caso, que eu comi uma parte da pizza. Só que eu, quem me conhece, sabe que sou muito fã de pizza. Comi mais um pedaço. E aí? Quantos pedaços dessa pizza eu comi? Aqui, ó. 2. Correto? Então, eu já não comi 1/8. Ela continuou sendo dividida em 8 partes, porém, eu comi 2 pedaços. Ou seja, eu comi 2/8. Tirando o que eu comi, o que sobrou dessa pizza aqui? Porque não é só o que eu comi, o que eu consumi, o que sobrou também, olha, ela já não tá mais inteira aqui, sobrou só uma fração dela, uma parte dela. Quanto sobrou? Ela estava dividida em 8 partes. Vou até escrever aqui mesmo. Ela estava dividida em 8 partes. A divisão continua a mesma, ela foi dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, das 8 partes, sobraram 6, ou 6/8. Conseguiram entender até aí? Então, vamos continuar. Vou tirar aqui do salgado. Comi muito salgado, já tá bom. Vamos para um doce? Uma barra de chocolate. Ela tá meio tortinha assim porque eu já cortei para tentar facilitar um pouquinho, tá? Então, esta barra de chocolate é um inteiro. Ela completa é um inteiro. Porém, eu vou comer com outras pessoas, eu não vou ser egoísta, eu tenho que dividi-la com outras pessoas. Então, eu vou dividir as colunas, as fileiras dela. Então, eu vou dividir em uma completa, tá? Não é um pedacinho só, eu tô falando isso aqui completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu dividi o meu chocolate em 7 partes, correto? Dessas 7 partes,
Eu distribuí 1, 2, 3 partes. Ainda fiquei com 4. Fui eu que paguei chocolate, então eu vou comer 4. Distribuí os 3. Quanto eu distribuí? Qual a fração de chocolate que eu distribuí? 1, 2, 3. Dos 7, eu distribuí 3. 3, desculpa, enroscou um pouquinho a minha língua. Então, eu distribuí 3 sétimos desse chocolate aqui, ali, ó. Aquele pedaço ali representa 3 sétimos, tá? E o que ficou representa quanto? Eu ainda tinha dividido em 7 partes, lembra? A divisão continua, não mudou. Ah, mas tem menos aqui. Não importa se tem menos, isso aqui foi o que sobrou. Essa aqui é o que sobrou do inteiro. Então, ela também é uma fração. Quantas sobrou? 1, 2, 3, 4. Sobrou 4 sétimos. Cansei de comer, já tá bom. Comprei este guarda-roupa. O guarda-roupa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas. Só que eu achei ela muito sem graça. Eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Então, as 6 portas do guarda-roupa é um inteiro. Aí, para mudar um pouquinho, eu vou pintar. Eu vou pintar 2 portas. Isso aqui também é uma fração? Eu não tirei nada. Eu não dei nada para ninguém. É uma fração isso aqui? É uma fração, porque o guarda-roupa está dividido em partes iguais, lembrando disso, que divisão em partes iguais. Então, eu tenho a divisão por 6. Dessas 6, eu pintei, eu distingui, diferenciei 2 portas. Então, das 6, 2 portas eu fiz diferente. Então, eu tenho 2 cestos de portas pintadas. Quantas portas foram pintadas? 2 cestos. Quantas não foram pintadas? Continua 6 a divisão, não é? Então, tem aqui, ó, 6. Quais as que eu não pintei? 1, 2, 3, 4. Porque também é uma fração as que eu não pintei. Ela deixou de ser o inteiro. Ela está em partes. Uma parte dela não foi pintada. Deu para entender, mesmo com toda essa simplicidade, né? Mesmo com papel, né? E etc. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tá? Até a próxima.